não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que me pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Senhor nosso Deus, nós lemos a porção da Tua Palavra. É uma palavra de vida. É a palavra onde o Senhor declarou que sobre nós estará o Espírito de vida, o Espírito do conhecimento, o Espírito do Senhor, que tornará a nós tudo o que recebeu de Ti, e nada do que está nos céus é oculto à nossa vida hoje. Pai, nós queremos viver essa verdade, Senhor. Está escrito na Tua palavra, agora que nós vamos meditar nela, que, Pai, cada um de nós presente nesta casa de oração se esvazie e dê lugar para Ti, ó Espírito de Deus, para transformar as nossas vidas. Essa é a nossa oração, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma a nossa vida, porque nós não somos dignos, mas Tu, pela graça do Senhor Jesus, tem feito maravilhas em nosso meio. Nós queremos viver, experimentar este momento mais uma vez hoje, e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Queiram se sentar, irmãos. É uma honra participar mais uma vez da Maratona dos Seminaristas, mas é uma honra ainda maior poder falar do Senhor, poder falar do amor de Cristo e do poder que transforma essas vidas. E esse poder está presente hoje aqui, amém? Esse poder está aqui hoje, amém? Oh, aleluia! Esse texto traz uma promessa de Deus, que ainda que Jesus voltasse aos céus para se assentar à direita do trono do Pai, nós não estamos órfãos. Repita: eu não estou órfão do Senhor. Deus prometeu que a partir do momento em que o Senhor Jesus subisse ao céu, se tornando sumo sacerdote, nosso mediador diante de Deus, Ele enviaria um outro Consolador. Não mais andaria em nosso meio, mas entraria dentro de nós. Não mais ensinando por palavras, mas transformando a sua vida de glória em glória. Aleluia. Certa vez o pastor Antônio Hermílio do Caraxá, ele disse que Deus ele é tão tremendo que na criação Ele tirou um pouco dele e soprou nas narinas e nos fez alma vivente, amém? Ele fez tudo isso para um dia entrar de novo dentro da gente. Que coisa maravilhosa. Não uma religiosidade que vai nos moldar na aparência, mas algo que vai transformar o nosso interior. E posso falar uma coisa? Esse tempo já chegou.
E você precisa conhecer esse Deus. Não é possível que alguém que esteja dentro de você não seja conhecido por você. Existe algumas pessoas que não conhecem esse Deus, que não conhecem o Espírito Santo e por isso talvez não vivem essa plenitude. Queridos, o Espírito Santo, Ele te criou a sua imagem e a sua semelhança. Se hoje você pensa, é porque Ele pensa também. Romanos 8, 27. Abra sua Bíblia. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Se hoje você tem algum discernimento, se você sabe escolher os caminhos, ou se você não sabe escolher os caminhos, você tem dentro de você um Deus que te ama tanto e que está dentro de você para garantir que você não se perca. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, para que nenhum de nós um dia duvide que Jesus vai vir e vai nos tirar dessa terra. Ele deixou dentro de nós o Espírito Santo, que é Ele próprio. Se hoje você sente, você tem sentimentos, é porque esse Espírito que está dentro de você te criou a sua imagem e semelhança. E como Ele te criou a sua imagem e semelhança, Ele não te abandona, Ele não te esquece. E Ele sabe exatamente pelo que você está passando. E hoje, nós clamamos aqui agora, levantamos um clamor por pessoas que estão vivendo à margem desse amor, estão vivendo à margem deste poder, simplesmente porque não conhecem ou não aceitaram essa graça, ficam olhando para a sua limitação, para os seus defeitos, e esquecem de olhar para o Deus da graça, e este Deus da graça preparou antes da fundação do tempo o livramento, a salvação e a sua restauração, para que você possa desfrutar de uma vida e vida em abundância. Aleluia. João 20, 22, fala: e com isso soprou eles e disse, Senhor Jesus soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. Esse ato profético já foi feito uma única vez. E quando o Senhor soprou sobre aquelas vidas e disse, recebam o Espírito Santo, Ele estava dizendo para aqueles que creram no passado, para aqueles que estavam ali diante dEle e para nós hoje. Erga sua mão. Diga, eu recebo o Espírito Santo através de Jesus. Essa função do Espírito Santo na terra não é só servir de penhor, servir como garantia de que Jesus um dia vai nos salvar, mas também é a garantia
de que você vai ser transformado de glória em glória até a estatura de varão perfeito, porque é isso que Deus tem para você, e Deus não aceita nada menor do que isso para a sua vida. Mas, sabe o que é mais lindo na palavra do Senhor? É que Deus não se limitou a isso só. Quando Jesus Cristo soprou sobre nós e disse: recebam o Espírito Santo, Ele estava olhando para as bênçãos, para a salvação, para a santificação, sim, mas tudo isso é a ação de Deus, do Espírito Santo, na sua vida. Jesus também olhou adiante, olhou para o que Deus, o Espírito Santo de Deus, pode fazer através da sua vida, com o poder que habita em nós, para a salvação, para a cura, para a libertação. E hoje é o tempo, hoje é chegado essa hora, porque ninguém pode ser feliz sendo salvo enquanto um filho padece. Ninguém é feliz sendo salvo e vendo um parente em adultério. Ninguém é feliz sendo salvo e vendo o filho de uma irmã internado sem um diagnóstico. Abra sua Bíblia na carta de Efésios, no capítulo 2. No verso 4: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, para quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e colocou e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Repitam comigo: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluia. O agir do Espírito Santo na nossa vida, irmão, ele tem 2 níveis. Repita comigo: o agir do Espírito tem 2 níveis. O primeiro nível é da regeneração, e Cristo me regenerou pelo seu Espírito e pelo seu sacrifício na cruz. Amém. Todo crente, todo aquele que aceita Jesus de uma maneira íntima, pessoal, e recebe Ele como seu Salvador pessoal, foi salvo, ou melhor, será salvo. Mas através do Espírito já vive a regeneração do caráter como filho de Deus.
Mas o Espírito Santo não se limita a isso. Existe um outro nível, aleluia. Porque ninguém é feliz tendo o seu caráter regenerado, mas olhando para o lado e vendo o irmão se perdendo. Por isso Deus, Ele quer agir em você, mas através de você. Então repita: Deus quer agir em mim, mas também através de mim. Mas é isso que nós estamos vivendo, irmãos. É isso que nós estamos vivendo hoje. Um mundo que sofre, que é aflito, e que nós, como igreja do Senhor, fomos deixados na terra com o objetivo de resgatar essas almas. Por que isso não acontece? Porque nem todos desejam mortificar a sua carne para viver esse segundo nível. Paulo, por diversas vezes, nos chamou de crianças na fé, porque não podíamos aprender coisas mais elevadas. Porque ele via que na igreja ainda faltava um desejo ardente, genuíno, de ser o braço do Senhor na terra. Eu já falei, irmãos, a regeneração é o que Deus, o Espírito Santo faz na sua vida, é só o primeiro passo. Mas o segundo passo é você receber do alto o poder. Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto recebam poder. Recebam poder. Não é fiquem em Jerusalém até que vocês falem em outras línguas. Não é que vocês fiquem em Jerusalém até o dia que vocês profetizem. Não é isso. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito, para ser minhas testemunhas. E não só em Jerusalém, mas em Samaria e nos confins da terra. Hoje você é filho dessa promessa, mas a promessa não pode parar em você. Imagina quantos cristãos hoje não vivem a parte dessa promessa porque simplesmente não entendem. Não entendem que o realizar não vem de ti, não vem de mim, não vem do irmão, mas vem do próprio Espírito que habita em você, e por isso você não pode reter a bênção, mas você tem que abrir a sua voz e declarar e profetizar a cura, profetizar a salvação, profetizar a conversão até o dia do Senhor. Deus, Ele colocou em nós esse desejo pelo Espírito Santo de Deus com um objetivo, para que todo dia que você venha aqui, venha buscar mais essa presença, venha buscar mais dessa comunhão e ser cheio mais e mais dele. Agora, tem que se pagar um preço. Que preço é esse? Você já imaginou, irmãos, já parou para pensar o que significa batismo? Uma das várias definições é sepultamento ou imersão. Por isso que o nosso batismo é um batismo de imersão. Amém? Você é totalmente colocado debaixo das águas, porque essas águas têm um sentido espiritual. Você está sendo transformado e através de ti rios de água viva fluirão. Agora, você já imaginou o que é a imersão? Imagina uma vasilha com água
Todos nós, quando éramos criança, eu acredito que a maioria já fez essa experiência. Lembra quando você tinha uma vasilha com água e pegava um copo e você, com o copo com a boca para baixo, colocava dentro da vasilha? Lembram? O copo era cheio? Não. O copo permanecia vazio. Por quê? Porque dentro daquele copo existia alguma coisa, não é? Existia o quê? Ar. E a pressão do ar não deixava que a água entrasse dentro do copo. Incrível que, não sei se é uma coincidência, mas Deus inspirou o apóstolo Paulo para, em Efésios capítulo 2, verso 2, ele chama de Satanás do príncipe do poder do ar. Porque, ainda que não seja nada, irmãos, ainda que seja ar que esteja tomando a sua consciência hoje, está te fazendo mal, sabia? Se dentro de você tiver qualquer coisa, ela está ocupando o lugar que por direito tem que ser do Espírito. Esse ar que ficava dentro do copinho, ele pode te dizer muita coisa. Será que quando a gente entra nesse santuário, ou quando a gente fecha a porta do nosso quarto, ou quando nós temos um tempo a sós com Deus, será que nós nos achegamos a Ele totalmente vazios, para sermos cheios, para sermos recarregados, para sermos transformados pelo Seu poder? Ou nós nos achegamos à presença do Senhor com frustração, com inquietação, com insatisfação? Como você se aproxima do Senhor? Quando você tem essa oportunidade de se chegar diante de Deus, o que está dentro de você? Está uma sede tremenda por Cristo e pelo Espírito Santo? Ou está a ansiedade? Ou está a inquietação? Ou está a insatisfação, a murmuração? O que está ocupando o espaço? Não deixe que nada ocupe esse espaço, porque esse espaço tem dono. A sua vida tem dono, e cada espaço da sua vida deve ser preenchido pelo Espírito Santo. E quando nós entendemos isso, nós vivemos um momento especial com o Senhor. Quando a gente se aproxima dele vazio, Senhor, eu não sou nada. Quem sou eu para apresentar alguma coisa diante do Senhor, a não ser súplicas, louvor, agradecimento, porque o Senhor me tem sustentado. E nesse momento, Deus não só trabalha em você, mas trabalha através de você. Porque um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, não transforma só a sua vida, mas transforma todos ao seu redor, aleluia. Todos ao seu redor. Vamos ler Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Se você, meu irmão, trocar a palavra vinho por qualquer outra palavra que desvie o teu foco, o efeito vai ser o mesmo. Filho, não se deixe encher por ansiedade. Filho, não deixe a murmuração tomar lugar. Filho, não deixe a insatisfação tomar o teu tempo, mas se deixa encher pelo Espírito.
Se você, se eu, se nós praticarmos isso, o poder de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vai se manifestar, porque ninguém poderá suportar o agir de Deus na sua vida. Amém? Amém? Irmãos, vou confessar algo para vocês. Eu, como todo seminarista, eu gosto de preparar o meu esboço. Deus ontem me separou das 9 horas da noite, porque eu imaginava que eu fosse pregar sobre uma coisa, mas quando você entra na presença do Senhor, as coisas acontecem. Eu me recordo que eram 4 horas da manhã, eu acordei, a minha esposa falou assim, amanhã vai ser difícil para levantar da cama para dar aula na escola bíblica, mas você me empurra daí. E hoje, quando eu cheguei em casa, separei um tempo e Deus falou comigo de uma maneira tremenda. E quando você imagina que Deus já fez tudo, Ele faz um pouquinho mais. Nós estávamos na sala com o pastor Paulo, e o pastor Paulo, sem nenhum tipo de aviso, ele abriu em 1 Pedro 4:10. Na carta de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. E vem a palavra: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua múltipla forma. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Então, de tudo o que Deus tem preparado para nós, nós vamos separar a melhor parte agora. Eu vou pedir que você se coloque de pé. E agora, irmãos, nós vamos nos esvaziar, amém? Começa a pensar no tudo aquilo que te roubou o seu tempo com o Senhor, e ora comigo agora. Erga a sua mão. Senhor Jesus, eu entrego a minha mente cativa ao teu senhorio. Espírito Santo de Deus, eu me esvazio diante de ti, para clamar e buscar a tua presença e conhecer a tua vontade, que há de se cumprir através da minha vida. Oh, aleluia. E agora, que o nosso irmão vai ministrar, nós vamos separar esse momento. Se você quiser se ajoelhar, a palavra de Deus diz que o Senhor